Vamos a começar agora estudando o conceito de subespaço, que é a primeira subestrutura relacionada com um espaço vetorial. Então, um subespaço vetorial é um subconjunto no vazio de um espaço vetorial, tal que ele, com as propriedades de soma e de multiplicação escalar do espaço vetorial, ele sozinho é um espaço vetorial. Tem dois exemplos imediatos de subespacios vetoriais em um espaço vetorial qualquer. O conjunto formado só pelo zero, pelo elemento neutro zero, ele é um espaço vetorial. Ele satisfaz todas as propriedades para ser espaço vetorial. O outro espaço, o outro extremo é o espaço total. Ou seja, se pego todos os elementos do espaço vetorial, ele também é um subespaço. Então, todo espaço vetorial tem pelo menos dois subespacios dentro dele. O espaço formado só pelo zero e o espaço todo. Então, esses dois se chamam subespacios triviais. O que a gente está interessado agora é em ver todos os espaços que ficam no meio, entre o espaço zero e o espaço total. E aqui em frente, o elemento z, que é o elemento neutro do espaço vetorial, vamos anotar simplesmente como zero. Ou seja, se z é o elemento neutro do nosso espaço vetorial, então ele vamos a escrever simplesmente como zero. Então, esse teorema aqui, observem que se eu quiser ver se um conjunto é ou não subespaço de um espaço vetorial, eu tenho que pegar ele e conferir todas as 10 propriedades que tem que satisfazer um espaço vetorial para ser espaço vetorial. Mas aqui tem um teorema que diz que não é necessário conferir essas 10 propriedades. Se tomamos um subconjunto qualquer de um espaço vetorial e ele satisfaz essas três propriedades, então ele é um subespacio vetorial do V. Essas três propriedades são bem simples de conferir. Por exemplo, a primeira coisa que tem que satisfazer é que ele não seja vazio. A condição 2 é que se pegamos dois elementos do S, então a soma deles também tem que estar no mesmo conjunto. E se pegamos um elemento do S e um número, um escalar, então o produto do escalar vezes o vetor também tem que continuar no conjunto S. Se essas três coisas são satisfeitas pelos elementos de S, então S é um subespacio vetorial de V. Então, a prova desse teorema é muito simples. Essas duas propriedades, o fato de que se eu pego dois elementos desse, a soma está no S, e se eu pego um elemento e multiplico o elemento por um número, por um escalar, então esse produto está no S, são justamente a propriedade 1 e a propriedade 6 do espaço vetorial. Só para conferir, né? Aqui estão as 10 propriedades. A propriedade 1 diz justamente que se U e V está no conjunto, então a soma tem que estar no conjunto, e a propriedade 6 que diz que se tomamos um elemento do conjunto e um número e multiplicamos pelo elemento, então o resultado tem que estar no V. Então, automaticamente essas duas propriedades, a propriedade 1 e a propriedade 6, são satisfeitas pelo espaço S, porque são a condição 2 e 3 do teorema. Essas condições, a propriedade 2, a propriedade 5, também são satisfeitas automaticamente, porque essas duas propriedades já são verdadeiras no espaço total, no espaço V.
Em particular, van a ser certas no subespaço S também, porque ele é parte do V. E essas, as propriedades 7, 8, 9 e 10, da mesma forma. Elas, as quatro propriedades também vão ser satisfeitas no subconjunto S, porque elas já são verdade no espaço total V. Então, as únicas condições que estão faltando para ser conferidas são as propriedades 3 e 4. A 3 tem a ver com o neutro e a 4 tem a ver com o elemento oposto de cada elemento do espaço. Então, vamos ver se o elemento neutro se encontra no nosso conjunto S, que queremos ver se é ou não um espaço vetorial. Então, então como disse aqui o texto, as propriedades 1 e 6 são as hipóteses 2 e 3 do teorema. As propriedades 2, 5, 7, 8, 9 e 10 que acabo de ver se satisfazem evidentemente porque esse é um subespaço do espaço total V. E o que vamos provar é a propriedade 3 e 4, que tem a ver, o 3 é relativo ao neutro e o 4 é relativo ao oposto. Então, lembrem que nosso espaço S, uma das condições que ele satisfaz é que não é vazio. Então, como não é vazio, eu posso pegar um elemento dele e eu vou chamar esse elemento de V. Então, como V está em S, se eu multiplico esse V por qualquer número constante, então vai estar também no S. Eu vou multiplicar em particular por menos 1. Então, multiplicando menos 1 por V vai estar em S, porque essa é a terceira condição, que diz que se eu pego qualquer elemento desse e multiplico por qualquer número, o resultado também está em S. Então, eu estou multiplicando, no caso, por menos 1, e o resultado disso está em S pela condição 3. Mais menos 1 vezes V é menos V. Então, se V está no S, também menos V está no S. E como V e menos V está no S, a soma desses dois também está no S pela condição 2. Se eu pego dois elementos no S, então a soma está no S também. Então a soma dos dois está em S. Só que a soma desses dois é Z. É o zero, o elemento neutro do espaço vetorial V. Então, como a soma está no S e a soma é o Z, então Z está no S também. E claro, o Z, como é um elemento neutro, ele satisfaz a propriedade de ser neutro. Ou seja, se eu somo esse elemento por qualquer elemento desse, vai dar o mesmo elemento desse. Então, isso prova que a propriedade do elemento neutro se satisfaz, ou seja, a propriedade 3. Está faltando a propriedade 4. Na propriedade 4 eu tenho que provar que dado um V qualquer, o oposto dele também está no mesmo conjunto S. Então, de novo, se pego um elemento qualquer do S menos 1 por o elemento V, também está no S pela condição 3. Mas menos 1 vezes V é menos V. E menos V é justamente o oposto de V. Então, quando eu pego um elemento desse, o oposto também está no S. E, portanto, a propriedade 4 se satisfaz. Cada elemento somado com o oposto vai dar zero, né? Isso já é certo no espaço vetorial inteiro V. Em particular, vai ser certo no S. Então, com isso, fica provada a propriedade 4. Em conclusão, temos provado que esse é um espaço vetorial, quando ele satisfaz só essas três condições. Essa é uma coisa muito boa porque esse teorema está dizendo que eu não preciso conferir as 10 propriedades, só essas três que estão aí. Vamos a ilustrar, eu vou ilustrar com um exemplo como pode ser usado esse teorema para ver se um conjunto qualquer dado é um subespaço ou não de um espaço vetorial. Então vamos pegar esse
conjunto, por exemplo, conjunto formado por todos os vectores de R2 que estão sobre uma reta. Essa é uma reta, e é uma reta que passa pela origem. Então, vamos mostrar que esse conjunto, que é a reta que passa pela origem, é um subespaço vetorial de R2. Então, observem que o primeiro que temos que provar é que o conjunto não seja vazio. E não é vazio porque 0, 0 está no S. Se substituímos 0 em vez de x e 0 em vez de y, realmente esse ponto, substituindo, dá 0. A vezes 0 mais b vezes 0 dá 0. Então, esse ponto está realmente no S. Se pegamos dois pontos desse, a soma também vai estar em S. Se pegamos dois pontos no S, significa, por exemplo, eu vou fazer aqui, acho. Então, o fato de que x, y esté em S, significa que ax mais by é zero. O v também está no S. Isso significa que AU mais BV é igual a zero. Então, eu quero ver se a soma desses dois, que é x mais u e y mais b, eu quero ver se esse está no S. Então, para saber se está no S, eu tenho que ver se esse ponto, esse vetor que está aqui, satisfaz essa equação que está aqui. Então, eu só vou substituir na equação a vezes x mais u mais b vezes y mais b. Então, isso vai dar ax mais AU mais BY mais BV. Com esse é justamente essa expressão que está aqui, ax mais BY, e isso é zero. E essa expressão com esse é justamente a segunda equação, que é zero. Então, isso dá zero. Ou seja, isso significa que essa afirmação é verdade. Realmente, x mais u, y mais b está no S. Isso é verdade. A condição 2 é verdade. Para provar a condição 3, fazemos exatamente o mesmo. Então, para provar a condição 3, tomamos um ponto que esteja no S e um escalar qualquer. O fato de que o ponto esteja no S significa que ela satisfaz a equação ax mais by igual a zero. E o produto de alfa com o vector seria alfa x vezes alfa y. E eu quero provar que isso está no S. Então, para saber se está no S, eu tenho que ver se esse ponto satisfaz essa equação que está aqui. Ou seja, A vezes alfa x mais B vezes alfa y. Eu quero saber se isso é zero. Então, como isso é igual a alfa vezes ax mais by. Pero essa expressão que está aqui é zero por causa disso. Então, isso é igual a alfa vezes zero, que é zero. Então, isso significa que realmente alfa x, vírgula alfa y está no S. Portanto, a terceira condição se satisfaz. Então, pelo teorema, esse é um subespaço vetorial do R2.
Ok, aqui temos outro exemplo, muito parecido ao anterior, só que agora estamos no R3. O conjunto S são todos os pontos do espaço, agora R3, tal que AX mais BY mais CZ é igual a zero. A, B e C são números constantes, igual que no caso do exemplo anterior. Aqui o A e o B eram números constantes, esses dois são números constantes. Então, geometricamente, esse conjunto é um plano que passa pela origem no espaço R3. Para quienes fizeram geometria no espaço R3, o vector A, B e C é o vector normal do plano. E o ponto 0, 0, 0 está no plano, ou seja, ele realmente passa pela origem. Então, vamos provar que ele é um subespaço vetorial. Claro, 0, 0, 0 está no S, porque claramente satisfaz a equação, né? A0 mais B0 mais C0 é igual a 0. E isso aqui está dizendo que S não é vazio. A condição 2 se satisfaz de forma parecida ao procedimento que fizemos no exemplo anterior. Se pegamos dois pontos, esses dois pontos satisfazem essa equação e a soma desses dois também vai satisfazer essa mesma equação, de forma muito parecida ao caso anterior. Igual que a condição 3 também se satisfaz, ou seja, se eu multiplico qualquer vetor do S, no caso plano, por um número, o resultado vai continuar no S. Então, os planos, qualquer plano que passa pela origem, também é um subespaço vetorial de R3. Esses são exemplos muito próximos de subespaços vetoriais. Mas existem outras formas de construir espaços vetoriais, por exemplo, subespaços vetoriais num espaço vetorial qualquer. Por exemplo, se eu tenho dois espaços vetoriais, ou perdão, vamos começar com dois conjuntos inicialmente. Se eu tenho dois conjuntos, qualquer, que sejam subconjuntos de um espaço vetorial, então a interseção desses são os elementos comuns dos dois, né? Graficamente se vê assim, temos dois conjuntos qualquer, aqui está esse 1 e aqui está esse 2, a interseção é essa parte aqui, são os elementos que estão nos dois conjuntos, esse é esse 1, interseção esse 2. E a soma dos dois conjuntos é o conjunto dos elementos que são soma de elementos de S1 e S2, ou seja, um elemento está em S1 mais S2, quando ele é a soma de um elemento de S1 com um elemento de S2. Ok, uma pergunta boa é, será que esses dois conjuntos, que são, assim, inicialmente são conjuntos qualquer, se esse par de conjuntos é um subespaço vetorial do V? O teorema seguinte diz que sim, quando S1 e S2 são subespaços vetoriais. Então, o teorema diz que se pegamos dois subespaços vetoriais de V, então tanto a interseção como a soma desses dois subespaços é um espaço vetorial, é um subespaço vetorial de V. Então a prova é direta para provar que S1 interseção 2 é um subespaço vetorial. Então, como os dois são subespaços vetoriais, para provar a primeira condição de que não é vazio, só temos que lembrar que como os dois são subespaços vetoriais de V, ambos os dois contêm o Z, o zero. Como o zero é comum, os dois, então ele está na interseção desses dois. Portanto, S1 interseção com S2 não é vazio. Né? Isso não é vazio. Porque o zero não está, está dentro da intersecção.
A segunda condição diz que se eu pego dois vetores da interseção, então a soma também tem que estar na interseção. Claro, se U e V está na intersecção, então U e V os dois estão em S1 e também os dois estão em S2. Como I e V está em S1 e S1 já é um subespaço vetorial, então a soma também está em S1. Lembrem que uma das condições para ser subespaço é que a soma de dois vetores de S1 também esteja lá. E da mesma forma, como U e V está em S2, então a soma também está no S2. Agora observem que U mais V está em uns dois conjuntos, então isso significa que está na intersecção de S1 e S2. Então a segunda condição é verdade, é certa. Para provar a terceira condição da mesma forma, pegamos um elemento U que está na intersecção entre S1 e S2. Como está na interseção, então esse elemento está nos dois conjuntos. Como U está em S1, então se eu multiplico por qualquer número, por qualquer escalar, também está no S1. Da mesma forma o outro, o alfa vezes U, também está no S2, porque S2 é um subespaço vetorial. Então alfa vezes U está na interseção dos dois conjuntos. Então a terceira condição também é verdade. Para provar que a soma desses dois subespaços vetoriais também é um subespaço vetorial, procedemos da mesma forma. S1 mais S2 não é vazio, porque como S1 e S2, os dois são subespaços vetoriais, então o vetor neutro, que é o zero, está nos dois. Ou seja, Z está no S1 e Z também está no S2. Então, claro, a soma dos dois então, está na soma dos espaços, porque a soma de dois conjuntos está definido como a soma dos elementos, um do primeiro e outro do segundo. Então, esse Z está nos dois, então eu posso somar ele com ele mesmo. Só que a soma do neutro com ele mesmo, que é neutro, vai dar o mesmo neutro. É a soma de 0 mais 0, né? De 0 com 0. Isso dá 0. Então aí provamos que Z está no S1 mais S2 e, portanto, não é vazio. Então aí provamos que isso não é vazio. A condição 2, de forma parecida, da mesma forma, se eu pego dois vetores que estão na soma, isso significa que U está na soma e V também. V também está na soma. Dizer que U está na soma significa o mesmo que dizer que U é a soma de dois elementos. O U mais o 2. Onde o 1 está no S1 e o 2 está no S2. Igual com o outro, V está na soma de S1 com S2. Então, V é igual à soma de um V1 mais V2. Onde V1 está no S1 e V2 está no S2.
Agora, se eu somo essas duas equações, eu tenho que U mais V é igual a U1 mais V1 mais U2 mais V2. Ou seja, U mais V é a soma desses quatro vetores aqui. Lembrem que eu quero provar, que queremos provar, que U mais V está em esse 1 mais esse 2. Então, o que queremos provar é que U mais V é a soma de um elemento desse 1 mais outro elemento desse 2. Então, eu provei que U mais V é a soma de quatro elementos. Só que, como U1 e V1 estão no S1, então a soma desses, e S1 é um espaço vetorial, então a soma desses dois vetores continua estando no S1. Igual com o outro, como U2 e V2 estão no S2, então a soma desses dois está no S2. Então, observem que esse primeiro elemento está no S1 e esse segundo elemento está no S2. Portanto, a soma de U e V é igual à soma de um elemento que está em S1 e outro elemento que está no S2. Isso significa que U mais V está na soma de S1 com S2. Pronto, com isso temos provado que a condição 2 é verdade. Agora vamos provar a condição 3. Então, na condição 3, tomamos um elemento que está na soma S1 mais S2. E temos que provar que o produto de U com o escalar também está em S1 mais S2. Como U está nessa soma desses dois subespaços, então U deve ser igual à soma de um vetor U1 e outro vetor U2, onde U1 está em S1 e U2 está no S2. Se eu multiplico por um número alfa o vetor U, isso é o mesmo que alfa vezes U1 mais U2. Só que alfa vezes U1 mais U2 é alfa vezes U1 mais alfa vezes U2. Só que U1 está no S1 e S1 é um subespaço vetorial. Se eu multiplico U1 por qualquer número, continua estando em S1 porque S1 é um espaço vetorial. Então, alfa vezes U1 está no S1. O mesmo outro, alfa vezes U2 está no S2 porque S2 também é um espaço vetorial. Então, eu posso escrever alfa 1 como a soma de dois vetores, um estando no S1 e o outro estando no S2. Isso significa que alfa U está na soma desses dois vetores, espaços vetoriais, que é o que queríamos provar. Ou seja, S1 mais S2 satisfaz as três condições do teorema, portanto, é um subespaço vetorial do espaço vetorial V. Então, com isso, temos provado o teorema. Com isso, temos certeza de que se tomamos dois subespaços vetoriais de um espaço vetorial V, então tanto a interseção quanto a soma deles é também um subespaço vetorial. Nesse exemplo,
tem uma aplicação muito bonita. Pegamos esses dois subespaços vetoriais de R3, os dois são planos. Geometricamente, a interseção desses dois planos é uma reta. Observem que os dois planos passam pela origem. E já sabemos que esses dois planos são subespaços vetoriais de R3. E a interseção desses dois é uma reta, né? Que deve passar pela origem também. E já sabemos que essa interseção é um subespaço vetorial de R3. Ou seja, a reta que é a interseção desses dois planos é um subespaço vetorial de R3. Mas esse subespaço pode ser reescrito de uma forma muito mais limpa, muito mais conveniente, da seguinte forma. Então, essa é uma interseção com S2, são todos os vetores de R3 que satisfazem essas duas equações, ou seja, que satisfazem esse sistema de equações. A matriz associada a esse sistema de equações é essa. Então, eu vou resolver esse sistema de equações usando a matriz associada para ver como são as soluções, porque essa interseção é o conjunto das soluções dessas duas equações. Então, aqui temos a matriz associada do sistema e escalonando e reduzindo a matriz, temos essa matriz que está aqui, cujo sistema associado é essa, e as soluções do sistema são esses pontos que estão aqui, que determinam uma quantidade infinita de soluções. X é menos 5t, y menos t e t. Então, a interseção desses dois é o conjunto dos pontos de R3 que tem esse formato. Observem que eu posso escrever esses vetores que estão aí como t vezes menos 5 menos 1, 1. Ou seja, no R3 temos esse vetor que é menos 5 menos 1, 1. E quando multiplicamos por t, o que estamos fazendo é esticar esse vetor, encolher esse vetor e invertir, de modo que fazendo essa operação, conseguimos todos os pontos de uma reta, dessa reta. Então, esse subespaço que está aqui é um subespaço que tem a direção desse vetor menos 5 menos 1, 1. Então, dizemos que o vetor menos 5 menos 1, 1, ele gera o espaço vetorial S1 intersecção com S2, que é a reta. Então, observem que eu posso gerar um subespaço através de um vetor. Então, uma boa pergunta é o que acontece se eu pego dois vetores e começo a esticar, encolher e somar esses dois vetores em todas as direções possíveis. Então, vamos obter um subespaço também chamado subespaço gerado por esses dois vetores. Em geral, temos o seguinte. Vamos a considerar nesse exemplo, eu quero encontrar o menor subespaço de R3 que contém só esse vetor. Perdão, aqui é de R2. O menor subespaço de R2, aqui é R2, que contém o vetor 1 menos 1. Desenhando o vetor 1 menos 1, ele é 1 menos 1 é esse que está aqui, esse vetor. Então, qual será o menor subespaço que contém só esse vetor? Observem que, como eu quero construir um subespaço que contém esse vetor, aquele subespaço tem que conter todos os vetores que eu obtenha
esticando ou encolhendo esse único vector. Por exemplo, esse vector deveria estar no subespaço. Também esse outro vector, na mesma direção, só que no sentido contrário. Então, se eu estico e encolho esse vector, todos esses vectores deveriam estar no espaço. Então, o subespaço é justamente o conjunto de todos os vectores que eu obtenho esticando, encolhendo, invirtiendo o vector 1 menos 1. Esse é justamente o subespaço gerado pelo único vector 1 menos 1, que é uma reta. Outro exemplo interessante é esse exemplo aqui, no qual agora temos dois vectores. Qual é o menor subespaço que contém esses dois vectores? Vamos chamar de esse o subespaço DL3 que contém esses dois vectores. Claro, como esse tem que ser um subespaço, então tem que ser um subespaço e tem que conter o vector 1 menos 1, 2. Então, se eu estico o vector 1 menos 1, 2, multiplicándolo por uma constante alfa, o resultado disso também tem que estar no S. O mesmo com o outro vector. Se eu estico o vector ou encolho multiplicándolo por uma constante, por um número, por um escalar, o resultado também tem que estar em S. Como esse é um subespaço, se eu somo esses dois vectores, também o resultado tem que estar S. Isso é o que está escrito aqui, a soma desses dois vectores. Então, esse resultado também tem que estar em S. Então, todas as possíveis combinações de esticar e encolher os dois vectores tem que estar no S. Então, justamente esse é o subespaço que temos como resultado de combinar esses dois vectores em todas as direções possíveis. E o resultado é justamente um plano, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, em geral, se eu tenho n vectores, v1, v2 até vn, em um espaço vetorial qualquer, uma combinação linear desses vectores é simplesmente uma expressão desse tipo. Alfa 1, um número alfa 1 vezes v1, mais um número alfa 2 vezes v2, mais, etc., um número alfa n vezes vn. Os alfas são escalares e os v's são vectores que estão no nosso espaço vetorial. Por exemplo, aqui já temos um exemplo onde alfa 1 é alfa e alfa 2 é o beta. E os dois vectores, v1 e v2, são esses dois que estão aqui. Então, essa é uma combinação linear desses dois vectores, v1 e v2. Eu posso dar valores particulares a esses dois números que estão aqui. O resultado vai ser uma combinação linear desses dois. Por exemplo, eu poderia dar o valor de menos 1 a alfa e 3 a beta. E o resultado vai ser o vetor 2 a 1 e 3 menos 2, 1. Então, o vetor 2, 1, 1 é uma combinação linear dos vetores 1 menos 1, 2 e 1, 0, 1. Ok, então uma combinação linear dos vetores v1, v2, vn é simplesmente uma expressão desse tipo. Se eu calculo todas as combinações lineares possíveis de v1, v2 até vn, eu tenho um conjunto. E o teorema diz que esse conjunto é um subespaço vetorial do V. Ou seja, o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores v1, v2 até vn é um subespaço de V. Esse subespaço
que eu obtenho fazendo todas as combinações lineares possíveis desses vectores se chama espaço gerado por os vectores V1, V2 e Vn. É interessante esse espaço porque, de fato, esse espaço é o menor espaço que contém esses vectores, como já vimos nesse exemplo. A pergunta era qual é o menor subespaço vetorial de R3 que contém esses dois vectores. Claro, de fato já tem um subespaço vetorial que contém esses dois vectores que é muito grande. É todo o espaço. R3 é um espaço vetorial que contém esses dois, mas não é o menor. O menor subespaço é só um plano, é um subespaço muito mais pequeno que todo R3. No caso do exemplo anterior, onde tínhamos só um vetor, todo R2, todo o espaço R2 é um subespaço também que contém o vetor 1 menos 1, só que um espaço muito grande. Esse espaço pode ser diminuído. Diminuindo, justamente temos o S, que é a reta que gera esse vetor. Então, a prova desse teorema é feito usando justamente aquele teorema anterior que disse que temos que conferir essas três propriedades para ver se S é ou não um subespaço vetorial. Lembrem que S agora é o conjunto de todas as combinações lineares de V1, V2 até Vn. Então, uma boa pergunta é, será que esse conjunto é no vazio? Claro. Eu posso, por exemplo, combinar esses vectores V1, V2, colocando zeros como coeficientes, ou seja, 0 V1 mais o número 0 vezes V2, mais, etc., mais o número 0 vezes Vn. O resultado disso é o vetor 0, neutro do espaço vetorial. Então, esse elemento, que é uma combinação linear de V1, V2, Vn, onde todos os alfas são zeros, está em S, porque S contém todas essas combinações possíveis. Então, Z está no S, portanto, S não é vazio. Tem alguém aí adentro que é o Z. Se pegamos dois vetores agora do S, então a soma também está no S. Se U está no S, então U deve ser uma combinação linear dos V's, tipo alfa 1 vezes V1, mais alfa 2 vezes V2, mais alfa n vezes Vn. E o mesmo V. V também deve ser uma combinação linear dos V's, tipo beta 1, não são os mesmos coeficientes. Mais beta 2 vezes V2, mais beta n vezes Vn. Se somamos esses dois vetores, vamos ter que a soma U mais V é igual a alfa 1 mais beta 1, aqui é V1, né? Vezes V1, mais alfa 2, mais beta 2, vezes V2, mais, etc., mais alfa n mais beta n vezes Vn. Observem que U mais V também é uma combinação linear de V1, V2 até Vn. Os coeficientes da combinação linear são alfa 1 mais beta 1, alfa 2 mais beta 2 e alfa n mais beta n. Então, U mais V também está em S, porque ela é a combinação linear de todos os V's. Da mesma forma, se U pertence a S, então alfa de U também está no S. Vamos fazer a prova disso. Se U está em S, então U tem que ser igual a alfa 1 vezes V1, mais alfa 2 vezes V2, mais, etc., mais alfa n vezes Vn. Se eu multiplico por alfa, por um número qualquer alfa, todo, então temos alfa vezes alfa 1 vezes V1, mais alfa vezes alfa 2 vezes V2, mais alfa
veces alfa n veces bn. Y claro, todos estos de aquí son números. Alfa y los alfa 1, alfa 2, eta alfa n son números. Entonces el resultado va a ser un número y por tanto alfa u es una combinación lineal de V1, V2 até Vn. Por tanto, alfa u está no S. Então, o S, que é o conjunto de todas as combinações lineares dos V's, satisfaz as três condições do teorema. Portanto, esse é um subespaço vetorial do espaço total V. Tá bom, então, temos outra forma de gerar subespaços vetoriais num espaço vetorial. Então, a forma de gerar está dizendo esse teorema que é pegar um conjunto finito de vectores de V e encontrar todas as combinações lineares desses vectores. O resultado vai ser um subespaço vetorial de V. Vamos fazer agora alguns exemplos para ilustrar isso. O que acontece se pegamos só um vetor, como está feito aqui? De fato, já sabemos. Se pegamos só um vetor e começamos a escrever todas as combinações lineares de um só vetor, não tem muitas. Se pegamos só um vetor, V, as combinações lineares desse vetor são só alfa vezes V. Só um vetor, então alfa é quem está variando. Desde alfa 0, 1, 2, 3, etc. Então aí vamos ter um conjunto. O conjunto de todas as combinações lineares vai ser esse que está aqui. Que a gente já provou que é um subespaço do espaço vetorial S, gerado só por um elemento, pelo elemento V. No caso do exemplo, esse elemento era o vetor era o vetor 1 menos 1 e o subespaço S era uma reta. Da mesma forma, em R3, se pegamos um vetor sozinho, se pegamos só um vetor, 1 menos 1, 2, por exemplo, o espaço gerado por esse vetor sozinho é esse subespaço aqui. Vai ser uma reta, cujo vetor direcional é justamente 1 menos 1, 2. Se eu pego outro vetor, 1, 0, 1, por exemplo, e eu quero encontrar o subespaço gerado só por esse vetor, então eu tenho outra reta com esse vetor direcional. Observem que a reta é justamente o resultado de esticar, encolher esse único vetor. Então aí temos dois subespaços vetoriais de R3, que são duas retas, que se intersectam na origem. Quando alfa é 0, temos o vetor 0, 0, 0, que pertence a esse 1, e quando beta é 0 também. Ou seja, o vetor 0, 0, 0 é um vetor, um elemento comum. Ou seja, esse 1 intersecção S2 contém o 0. O que seria a soma desses dois subespaços, S1 e S2? Lembrem que a soma é o conjunto dos vectores que resultam de somar um elemento de S1 com outro elemento de S2. Então, os elementos de S1 são esses daqui, alfa vezes 1 menos 1, 2. E os elementos de S2 são esses que estão aqui. Então, se eu somo esses dois, tenho essa expressão aqui, onde alfa e beta são números quaisquer, números reais. Então, eu tenho todas as combinações lineares dos vectores 1 menos 1, 2 e 1, 0, 1. Então, a soma desses dois subespaços vetoriais é esse espaço que está aqui, esse conjunto. Eu quero fazer um comentário a mais respeito a esse exemplo em particular, relacionado com o seguinte. O produto vectorial entre 1, menos 1 e 2
é o produto vetorial de cálculo 2. Esse produto vetorial é igual a... Esse produto vetorial pode ser feito de forma bastante simples usando determinantes. Lembram dessa forma de cálculo? Vocês podem usar qualquer método. Para mim é muito mais simples esse método. Aqui vai ser menos 1. Aqui vai ser menos 1. Aqui é mais 1. E aqui é mais 1. Então, certo. Então, esse é o produto vetorial. E o plano, que tem esse vetor como vetor normal, que passa pela origem, é esse aqui, menos x mais y mais z igual a 0. Esse aqui é o plano que tem esse vetor como vetor normal. É fácil encontrar esse plano porque o plano, os coeficientes das variáveis são justamente esses números. Aqui está menos 1, 1 e 1. E é igual a 0 porque ele tem que passar pela origem. Então, esse conjunto é justamente o conjunto de todos os vectores que estão no R3, que estão contidos nesse plano. Se vocês fazem a conta dessa expressão, vocês têm alfa mais beta, menos alfa, e 2 vezes alfa, mais beta. E se vocês substituírem, em vez de x aqui, alfa mais beta, em vez de y, colocam menos alfa, e em vez de z, colocam 2 alfa mais beta, isso dá 0. Ou seja, esses vetores que estão aqui são justamente vetores que se encontram nesse plano. Ou seja, esses dois conjuntos realmente são iguais. Isso significa que esse conjunto, S1 mais S2, é justamente esse plano que está aqui. Ok. Nesse exemplo aqui, esse exemplo vai ser muito importante no próximo capítulo. E disse que, bom, se pegamos esses dois vetores, então, qual seria o subespaço de R2 gerado por esses dois vetores? A resposta é todo R2. Claro, o que significa qual é o significado do espaço gerado por esses dois vetores? O espaço gerado por esses dois vetores é o conjunto de todas as combinações lineares desses dois vetores, ou seja, alfa 1 vezes 1, 0, mais alfa 2 vezes 0, 1. Então, esse é o conjunto S, que é o conjunto de todas as combinações lineares desses dois vetores, é o subespaço, aqui é R, né? É o subespaço gerado por 1, 0 e 0, 1. Só que observem que isso vai dar justamente todo R2, porque se eu pego qualquer vetor que está em R2, ele pode ser escrito sempre como uma combinação linear do vetor 1, 0, 0, 1, dessa forma. Aí está a combinação linear. Então, qualquer vetor x, y que está em R2 é combinação linear desses dois vetores. Portanto, R2 está gerado por esses dois vetores. Ou seja, o subespaço gerado por esses dois vetores é todo R2. Ou o que equivale a dizer que R2 está gerado por esses dois vetores. Ou seja, o espaço gerado por esses dois vetores não é um subespaço menor que R2.
não é um subespaço pequeno, é todo. Esse outro exemplo é outro exemplo muito interessante, que diz que qual seria o subespaço gerado agora por esses três vectores. Observem que se eu colocasse os vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, o espaço gerado por esses três vectores, de novo, vai ser todo R3. Lembrem de novo que o espaço gerado por esses vectores é o conjunto de todas as combinações lineares desses três vectores. Mas se eu pego um vetor qualquer daqui, então eu sempre posso escrever como combinação linear desses três vectores de uma forma bem simples. Por exemplo, x, y, z vai ser x vezes o primeiro vetor, mais y vezes o segundo vetor, mais z vezes o último vetor. Então, esses três vectores geram todo o espaço R3. E a pergunta é, e esses três, que não são os mesmos, né? Será que geram todo R3 também? A resposta é sim. E como fazemos isso? Então, eu coloquei em uma matriz os três vectores, estão aqui, e eu apliquei eliminação de Gauss-Jordan para transformar essa em uma matriz escalonada reduzida. E a matriz escalonada reduzida é justamente essa. Agora, quero que observen o seguinte. No processo de escalonamento e de redução, no processo de escalonamento, o que se faz é aplicar qualquer das três operações elementares nesses três vectores. O qual significa que no processo eu devi talvez ter multiplicado uma fila por uma constante e somar a outra. Eu pude ter invertido filas ou multiplicado qualquer das três filas por uma constante diferente de zero. Em qualquer desses três casos das três operações elementares, o que eu estou fazendo é encontrar combinações lineares desses três vectores. Por exemplo, se eu multiplico a segunda fila por uma constante, o que eu estou fazendo é multiplicar esse vetor por uma constante, que é, de novo, uma combinação linear desses três vectores, em particular só desse. Então, cada operação elementar que eu faço sobre as filas dessa matriz é simplesmente encontrar uma nova combinação linear desses três vectores. Então, quando passo desses vectores para os novos vectores dentro do processo de escalonamento, não estou fora do espaço gerado por esses três vectores. Continuo no mesmo espaço. De tal forma que quando eu chego no final, o espaço gerado por esses três vectores é exatamente o mesmo que o espaço gerado por esses outros três vectores. O subespaço não muda. Isso é o que disse justamente aqui. O subespaço gerado por esses três vectores é o mesmo que o subespaço gerado por esses três outros vectores, que são as filas dessa matriz escalonada reduzida. Agora, é claro que o subespaço gerado por esses três vectores é todo R3, por essa observação que eu fiz aqui. Como os subespaços gerados por os vectores linha são os mesmos dessas duas matrizes, então o espaço gerado por esses três vectores é todo R3 também. E nesse outro exemplo, eu pego esses outros três vectores, também no R3. Eu coloco em filas os três vectores e eu encontro a matriz escalonada reduzida, que é essa que está aqui.
Só que agora a escalonada reduzida tem uma fila de zeros, que não acrescenta nenhuma nova combinação linear. Se dentro de minha lista de vectores eu tenho o vector zero, esse vector zero não gera novas combinações lineares, porque é neutro, não gera. Então, esse vector que aparece dentro de uma lista de vectores pode ser ignorado, pode ser eliminado da lista. Não acrescenta mais combinações lineares. Então, os únicos interessantes, importantes dentro desses três vectores são as filas não nulas, que no caso são esses dois. E o mesmo que no caso anterior, o subespaço gerado por esses vectores da primeira matriz é o mesmo que o subespaço gerado por as linhas dessa nova matriz. Só que agora são só dois. Então, o subespaço gerado por esses dois vectores vai ser um plano, não vai ser todo L3. Em conclusão, observem que, dados três vectores, temos um caso no qual os três vectores geram todo o espaço L3 e temos outros no qual os três vectores não geram todo o espaço L3, apenas um subespaço menor, que é um plano. Então, em conclusão, podemos dizer que três vectores não necessariamente geram todo R3. Esperaríamos que dois vectores gerem um plano e geram, como foi o caso aqui, né? Esses dois vectores 1, menos 1, 2 e 1, 0, 1 geram realmente um plano. E o plano é esse aqui. Então a pergunta é, todo par de vectores será que gera um plano? A resposta é não. Podemos construir exemplos de pares de vectores que geram apenas uma reta, não um plano, não assim um plano.